Acha que este campeonato do Sporting pode ser um ponto de viragem idêntico ao do Trapattoni no Benfica, ou vão ser mais 20 anos? Se o Sporting vai saber ou não gerir este sucesso, como é natural, não lhe sei responder. O ideal é mexer o mínimo possível, é conseguir fazer uma evolução na continuidade. Não sei se o Sporting vai ser capaz de fazer isso ou não, depende da forma como o plantel for gerido, e o verdadeiro ponto de viragem no Benfica dá-se depois, mais tarde, com a entrada de Jorge Jesus em 2009. Eu acho que houve alturas em que o Sporting, de facto, beneficiou da falta de adeptos. Agora, também é verdade que, a partir do momento em que se gera ali uma onda de vitória, os adeptos ajudam, como é natural, não é? Para o ano vamos ver como é que vai ser a questão, se vamos ter adeptos ou não, e se os adeptos do Sporting, entusiasmados com esta conquista recente, conseguem empurrar a equipa para mais vitórias, ou se volta a dissensão e a divisão interna. Acredito que a lógica do jogo a jogo vai continuar a funcionar no Sporting, porque é essa que é a lógica que faz sentido. Não me parece que tenha sido por isso que o Sporting ganhou, como também não me parece que deixaria de ganhar se o Ruben Amorim tivesse vindo dizer desde o início que era candidato. O Ruben Amorim vai manter a mesma atitude e vai dizer que é candidato a ganhar apenas o próximo jogo, mas é muito estranho uma equipa que vai entrar no campeonato a defender o título dizer que não é candidata. A questão é que as faltas não são todas iguais. Há faltas que mais facilmente, até por causa do desequilíbrio em que a equipa está, por serem faltas que impedem lances perigosos, podem justificar cartões amarelos. O Sporting, por exemplo, por jogar sempre com 3 atrás, se calhar quando o Palhinha faz faltas, são faltas que não deixam a equipa muito desequilibrada e por isso ele não vê cartões. Portanto, a conclusão que eu tiro aqui é que não há uma relação direta entre o total de faltas cometidas e o total de cartões amarelos. Porque nenhum dos 11 jogadores com mais faltas no campeonato está entre os 11 jogadores com mais amarelos e vice-versa, naturalmente. Ora, eu temo não ter compreendido muito bem a sua pergunta, mas vou tentar responder. Acho que não há uma grande comparação nem com uns nem com outros. Nem o campeonato do Boa Vista com Jaime Pacheco em 2001 pode ser comparável com este, porque era um caso único na história do clube. Nem me parece que possa ser enquadrado este título de Ruben Amorim com os títulos do Rui Vitória, que pegou numa equipa que já era ganhadora antes dele lá chegar, ou do Bruno Lage, que, enfim, aqui há um pequeno paralelo, porque promoveu uma série de miúdos da formação, mas, apesar de tudo, promoveu-os numa equipa que, 2 anos antes, tinha ganho o campeonato. Se calhar foi uma má ideia ter-se falado do assunto. Estas coisas não se fazem a pedido, isto é, mesmo que o Benfica opte por fazer mais logo a tal guarda de honra ao Sporting, ficará sempre a ideia que foi um bocado porque o assunto foi falado, porque se não fosse falado se calhar não faria. É verdade que este ano isso já aconteceu, por exemplo, em Itália. É verdade que em Inglaterra isso é uma tradição. É verdade também que ainda recentemente o Boa Vista fez isso ao Benfica. E a minha opinião é a seguinte: eu sou a favor, mas percebo que não se faça. Porquê? Porque, de facto, não há uma tradição de se fazer. É um jogador que me parece que é útil, é forte em posse, é forte sem bola, é forte na marcação, é forte nas bolas aéreas, defensivas e ofensivas. Portanto, parece-me um jogador interessante para o Flóculo do Porto. Se pode ou não vir a ser transacionado, porque isto depende sempre muito daquilo que o Liverpool achar que deve pedir por ele. Se estiverem a pensar realizar aquele que é o valor de mercado atribuído ao jogador neste momento, os tais 14 milhões, acho que não. Acho que não vale o investimento. Agora, se puder vir por metade disso, acho que seria perfeitamente uma opção válida para a equipa do Porto. Eu não vejo as coisas assim como é um tipo que tem mal perder, é mal formado, é isto. Não vejo as coisas assim. É um tipo que, de facto, é sanguíneo, reage mal quando perde. O facto de ele estar em silêncio não o vejo como a recusa em dar mérito ao adversário. Vejo antes, pelo contrário, como uma forma de se autocontrolar. Porque qualquer coisa que os treinadores dizem dão suspensão. E então, para o tipo não ser suspenso, o melhor que tem a fazer, de facto, é ficar calado. Acho que sim. Acho que Corona tem toda a legitimidade para querer ser o jogador mais bem pago do plantel. E atenção, Corona tem mais 1 ano de contrato. Para evitar perder o Corona a custo zero, o Porto tem que começar a pensar numa de 2 coisas. Ou renova ou vende. Acredito que haja condições para poder... Enfim, não creio que Mbemba possa querer receber o mesmo que Corona. Titularíssimo, com certeza, nos próximos anos de Porto, mais a mais, quando se antevê o final de carreira de Pep, mais ano, menos ano. Mas, ainda assim, não me parece que seja um jogador com o pedigree de Corona e um jogador que possa reclamar ser um dos mais bem pagos do plantel. Fará sempre sentido ter no plantel um jogador capaz de aproveitar a profundidade. E os avançados que restam, Taremi, Tony Martínez, Evanilson, não são provavelmente jogadores muito fortes no ataque à profundidade. Portanto, fará sentido, se calhar, ter um como ele. Se me perguntar, vale a pena contratar? Dir-lhe desde já, sim. Gosto muito do Ellis. Agora, também depende tudo da oportunidade do negócio, como é natural. Não parece que seja questão para dizermos sai o Marega, tem que vir o Ellis, senão não há Porto para o ano. Não. Vou-lhe responder de 2 maneiras. Primeira pergunta, pergunta-me se é normal, eu digo-lhe já não. Para lhe responder à segunda metade da sua questão, se o Benfica não esteve a ser prejudicado durante a época toda,
Não sei, acho que não. Não me lembro assim de nenhum escândalo de arbitragem contra o Benfica. Admito que sim. Embora, aquilo que se diz na Alemanha é que se o Borussia Dortmund conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões, provavelmente não vai precisar de vender nenhum nem outro. Aparentemente o Borussia está bem encaminhado para ir às Champions e, portanto, talvez não precise vender e, não precisando, acredito que não venderá mesmo. Pergunta-me o Júlio, o que dizer se descerem Marítimo e Nacional? O que se perde para a Madeira? Olha, perde-se muita coisa, naturalmente. Agora, francamente, não acredito que venha a acontecer. Acho que o Marítimo não vai descer, é praticamente impossível neste momento. Pode acontecer, mas acho difícil que venha a suceder. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30